Jean Silva confirmou as nossas teorias e pode ter garantido o title shot do vencedor de Diego Lopes e Volkanovski, ou seja, Volkanovski e Diego Lopes, assim que tá certo. Jean Silva surfou na onda, fez uma prancha, fez um meme, replicou um meme aí nas costas do Arnold Allen e assim pode ter garantido o title shot, porque neste negócio agora, ou neste esporte agora, o negócio importa. Para entender tudo isso, fica até o final do vídeo, porque Dana White deu sinais de que Jean Silva será o próximo, porque Movsar Evloev e Louron Murphy foram citados pelo Dana White na post-conference. Fica até o final do vídeo, vamos falar dessa luta entre Volkanovski e Diego Lopes e a possibilidade de Jean Silva já ter roubado a cena, ter roubado o title shot dos dois desafiantes legítimos ao cinturão. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Jean Silva venceu de maneira convincente o Arnold Allen numa luta muito técnica, muitos estavam à espera de nocaute, mas era uma luta muito complicada. Depois de Diego Lopes, ou a par de Diego Lopes, foi o adversário mais difícil que Jean Silva encontrou ou enfrentou no UFC. E assim a luta percorreu conforme eu já adivinhava, conforme eu disse no meu vídeo de palpites, e Jean Silva foi muito bem nessa luta, controlando a distância, cansando o Arnold Allen, que não cansa normalmente, mas viu o seu jogo frustrado e não conseguiu impor o seu jogo, e Jean Silva conseguiu de certa maneira lograr a vitória no segundo e no terceiro round com mais impacto. Jean Silva no final da luta roubou a cena a fazer aquela réplica do meme do indiano, tailandês, indonésio, pronto, o meme que andava aí a rolar, que também o Charles já tinha feito, e Jean Silva com esta exibição convincente, mas este meme e que todo mundo já apelidou-lhe por João do Skate, Jean Silva do Skate, parece que vem aí de um jogo ou quê. Então lá na gringa todo mundo já está a falar do Jean Silva, está a fazer montagens, está a pôr o gajo no mar e tudo mais. E ele trocou também aqui algumas impressões com o Arnold Allen, agradeceu o Arnold Allen pela luta, e Arnold Allen entrou na brincadeira e disse: obrigado pela luta também, mas eu não sou uma lancha. Eu não sou uma lancha, quer dizer, você surfou nas minhas costas, então fica a saber que eu não sou uma lancha. Arnold Allen, de bom humor, entrou aqui na brincadeira do Jean Silva e vimos um Jean Silva mais comedido, menos trash talk, muito respeitoso com o adversário, uma versão muito boa do Jean Silva. Entendeu que não precisa fazer tanto trash talk e venceu pelo carisma. Deu-se mesmo conta que o Jean Silva não é só aquele personagem que ladra, mas é um personagem carismático. Até o Poitin entrou na dança também, fez aí uma promo pro Jean Silva e rolou muito bons bastidores, ou muitas cenas boas nos bastidores do UFC 324. O chato que aconteceu no UFC 324 é a cena dos anúncios. Pessoal, muito anúncio, mas é muito anúncio mesmo. Teve lutas que a gente nem viu a luta começar porque estava a passar anúncio. Era assim que aconteceu, ou seja, é assim que aconteceu. Tá a passar anúncio, quando põe a luta, epa, já tá aí nos 30, 40, 20 segundos. Dana White, quando perguntado sobre essa questão, porque todo mundo está a reclamar, tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, aqui em Angola nem tanto, porque a gente vê na TV direto e não anúncio nenhum, mas eu que vi pela internet vi muito, mas muito anúncio, e também compartilho dessa frustração do público. O pessoal está a reclamar bastante por causa desse anúncio. Quando perguntado por Dana White na post-conference, Dana White disse que vai resolver isso. É muito bom trabalhar com a Paramount, é o primeiro card apenas, e vão resolver isso com a Paramount para ver como é que vão ajustar o encaixe desse anúncio. Mas é necessário entender que a Paramount pagou esta toda bagatela ao UFC para pôr o máximo de anunciantes no UFC, para vender o máximo. É muito dinheiro que a Paramount está a pagar para o UFC. O UFC precisa lucrar para a Paramount nos primeiros 1 ano e meio ou 3 anos que tem aí de contrato para poder chegar aos 7 anos, aos 5 anos, é isso, para poder chegar aos 5 anos, porque a Paramount tem essa prerrogativa de poder cancelar o contrato depois de 1 ano e meio se não ver lucro vindo do UFC. E também tivemos o bônus de luta da noite, que foi Justin Gaethje e Paddy Pimblett, que foi mais uma luta de bar, mas mesmo assim nos divertimos. O Paddy Pimblett foi muito, mas muito burro, passo aqui o termo, porque o Justin Gaethje estava medicado, ainda assim o Paddy Pimblett decidiu trocar com um bom trocador, um bom boxer, na condição que estava, pensou que ia levar vantagem, mas o Justin Gaethje todo desengonçado, todo... Deu-se conta que estava debilitado, mas não parava de
soltar o golpe, e aquele queixo para cima do pé de Pimblet só facilitou as coisas. O cara foi levado para a lona 2 vezes e ainda assim não viu corner, não foi para queda. Apenas no último minuto, ou seja, no último round, aos 2 minutos foi para queda, mas já era muito tarde, já estava desgastado, não conseguiu nem lograr aquela queda. Falando da luta do Diego Lopes e Volkanovski, ou seja, Volkanovski e Diego Lopes, essa luta é a revanche do que aconteceu o ano passado, como sabem. Diego Lopes venceu Jean Silva com aquela cotovelada giratória e conseguiu aqui voltar a luta pelo cinturão com apenas uma vitória. Isto também é uma questão comercial, porque o Diego Lopes é um lutador que vende bem no México, vende bem no Brasil e também tem uma certa popularidade nos Estados Unidos. E o Volkanovski é o campeão do povo, todo mundo conhece o Volkanovski, então o Volkanovski também é um dos atletas que vende bem. Esta luta faz muito sentido comercial, mas não faz muito sentido esportivo. Porém, o Jean Silva e o Diego Lopes é uma luta grandiosíssima também, que pode até vender mais do que essa luta entre Volkanovski e Diego Lopes, por ser uma segunda luta. Mas como não estamos no modelo pay-per-view no more, aqui vai acontecer o pico de audiência. Eu penso que Diego Lopes e Jean Silva poderá ter o maior pico de audiência. Mesmo se o Jean Silva lutar contra Volkanovski, também terá pico de audiência muito bom. Jean Silva vencendo do Arnold Allen agora, da forma que foi, despertou o interesse do Dana White de fazer essa luta na sequência. Quando perguntado sobre Movsar Evloev e Lerone Murphy, Dana White de antemão respondeu que todos os cards de 2026 já estão fechados. As lutas já estão pré-marcadas e perguntaram se Movsar Evloev e o Lerone Murphy estão marcados para lutas principais ou de cinturão esse ano. Dana White disse que não se lembra deles. Olha, isso é que foi totalmente inesperado para os fãs, que ele não se lembra se encaixou estes dois atletas em que card. Se ele não se lembra, claro que eles não vão lutar pelo cinturão. Right now, esses dois caras não vão lutar pelo cinturão. By the way, chega aqui o Jean Silva com pé na porta. Dana White disse que gostou muito da postura de Jean Silva, principalmente no final da luta, a dar aquele cereja no topo do bolo depois de uma exibição convincente. Então estamos à espera aqui da luta entre Movsar Evloev e Lerone Murphy, que estão a negociar aí. Já sabemos desses bastidores há algumas semanas, que querem lutar um com o outro, ainda antes de junho, para dar tempo para esperarem um vencedor de Diego Lopes e Volkanovski. Mas o Dana White já disse que não se lembra dos caras. Possivelmente o Jean Silva vai tomar o lugar desses caras de novo. Então vamos ver o vencedor de Diego Lopes e Volkanovski contra o Jean Silva. É isso, pessoal, foi o vídeo de hoje para pontualizar aqui que Jean Silva possivelmente vai lutar pelo cinturão na sequência. Este é o Arena Angola, eu sou o Frei, de fã para fã, sintam-se cumprimentados. Até o próximo vídeo, lá foi mais um vídeo.